Olá, amigos, graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre usando a máscara, isso aqui. Mas vamos lá, hoje a gente vai trazer de novo um assunto sobre dor e sofrimento. A gente não está aqui para curar, nem acurar ninguém. Curar no sentido de enfermidades e acurar de acuramento, de depuração no sentido de maledicências, a beneficência. A gente não está aqui para isso não. Porém, como cidadão comum, que ainda tem suas dores, mas graças a Deus, por opção, determinação, resignação, por fé raciocinada e amor próprio, cada vez mais, menos sofrimento, nutrindo no meu interior, eu vou falar sobre valores, não nos sentidos de moral ou propriamente éticos, mas nutridos. Então eu vou falar sobre sofrimento, que é uma série, eu já fiz, esse é o terceiro videozinho que eu estou fazendo, falando de uma forma mais simples possível, não simplificando o sofrimento de ninguém. Porque assim como o doer, a gente não tem um doômetro, nem menos um sofômetro, A gente tem termômetro, conômetro, para, no caso, determinar e marcar a velocidade ou a temperatura de alguma coisa. Mas a gente não tem esse modo de botar em alguém e dizer você sofre mais, você sofre menos, você dói mais, você dói menos. Então, com muito respeito à dor e o sofrimento íntimo de cada um, principalmente o sofrimento, está muito ligado com as nossas importâncias, do que nós requeremos de fora, está muito ligado com o que nós damos valor, ao que nós achamos que necessitamos lá fora, e está muito também ligado com aquilo que a gente dá, de alguma forma, fora a importância e o valor, uma distinção pela forma, modo, meio, jeito, maneira, funcionalidade, ante ao que se apresenta de grandeza, ou de estratura, ou envolvendo o que eu vejo e enxergo. Então eu preciso pegar, manter perto de mim, ou me manter perto daquilo, porque eu dou valor e assim eu dou esta importância. O que o Edson está tentando dizer? Quando a gente começa, só arrumar aqui o celular, a refinar um pouquinho os nossos sentires, isso não tem nada a ver com doutrina espírita, nem espiritualista, nem é papo de terapia propriamente não, é papo humano, Eu lembro, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo pela internet e ele perguntou para mim, poxa, Edson, eu andei vendo o teu primeiro áudio e vídeo que eu fiz, saiu até picoteado, Picoteado, bem coisa de gaúcho, picoteado. Picado, eita que agora arrebentei com o Aurélio, mas vamos lá. Picado, o som da voz. E ele entendeu o que eu tentei dizer, que em nenhum momento a gente está aqui como psicanalista, a gente está aqui como ser humano comum, graças a Deus. E psicanálise também pertence a uma profissão comum como qualquer outra. Porém, ele entendeu o que eu tentei dizer do jeito dele e perguntou para mim, você tem algum sofrimento que ainda lhe incomoda, alguma dor? Aí eu falei para ele, mediante meus apegos, ainda tem uma dor que é a minha avó, que eu já falei em várias lives, por mais que eu sou clarividente, vejo, enxergo, essa avó desnaturada, faz um tempão que não vem falar com o neto dela, tô brincando, que não é bem assim, nem para ela nem para mim. Mais fácil eu ver os espíritos dos outros amigos, ou até obsessores, de que ver os espíritos de alguma forma que eu tenho um laço de amor e de carinho, inclusive mentores e espíritos familiares, assim como minha avó. E diz para ele, eu tenho essa dor, mas não é uma dor assim esmagadora, é uma dor, vamos dizer, de apego, mas não um apego que me faz sofrer, é um apego que me faz lembrar e valorizar os momentos bons, os momentos de paz, os momentos de amor, os ensinamentos, por mais que foi uma mulher semi-analfabeta, mas que me deu o que eu tenho hoje que ninguém me tira, que é caráter, ética, conduta moral. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu tenho muito amor e apreço por ela. Creio que quem tem vó, mãe, pai, valoriza, entende direitinho, sentindo e discernindo e concebendo o que eu estou tentando dizer. Eu tenho admiração por essa mulher, graças a Deus, onde ela estiver. E diz para ele, agora, sofrimento não, porque todos os valores que ela me ensinou foram qualificados com simplicidade. E toda a importância que ela me deu foi balsificado, medicado, refinado com humildade, que é o que eu sempre uso nas minhas lives. Você não machuca, não mancha
né? Não pisoteia, não pisa, não marcha de machar que nem um soldado em cima da vida de alguém que é humilde, porque é. E que é simples, porque se mantém. E o que tem a ver, Edson, a simplicidade com humildade e a tristeza profunda, o sofrimento? Eu vejo como bálsamo acurador, porque refina através da dor o sofrimento com a sabedoria, não do lamento, mas da perseverança, não da reclamação, da preguiça e da procrastinação, mas da resiliência, da atitude, aonde só a integridade do caráter ético, não moral que é para todo mundo, mas ético, estrutura-se de uma forma a optar, a aprender pela dor que sofre, mas jamais se há de modestar a sua intimidade com desígnios, ordens e pontuações de sofrimento por lamento ou de tristezas agudas, né, por apegos. Então, a simplicidade e a humildade, até quando a gente sofre, é medicinal. Porque quando a gente tem humildade, a gente não tem a aceitação de inferioridade mediante alguns momentos que a gente realmente errou, pecou, né, com alguém, mas ela nos deixa gigantescos, humildes e extremamente lúcidos e expansivos na simplicidade de entender que naquele momento você não estava certo, ou se estava certo, naquele momento o outro estava errado. Então ela deixa para o momento que foi, já era. Cara, a simplicidade e a humildade tem uma sabedoria empática e inspiradora em Deus que somente quem ouve seu silêncio, respeita a sua própria paz, não tem medo da sua própria escuridão quando fecha os olhos, porque assim se conhece muito mais que se desconhece, inclusive a própria sombra que está no seu lado, com os olhos burgalados, arregalados, mas ele conhece, que respeita com amor a sua calma e tem uma adoração quase que fanática, idólatra, a paciência. Entendeu? Isso que eu estou falando não é filosofia nem poesia, é ciência do espírito, é ciência do bem viver. Tudo que eu falo nas minhas lives, aqui no meu canal particular, como no Instagram, agora eu estou postando algumas coisas, por mais que de vez em quando eu falo de livros espíritas, espiritualistas, por mais que de vez em quando eu falo de teologias, filosofias, né, psicologias, dentro da psicanálise, psiquiatria, que não é minha área, nem a psicologia em si, mas a psicanálise sim, eu não levo isso em termos profissional ou em tom de tentar teosoficar ou teolizar, estou inventando o nome, né? Criar uma teologia nova, uma ideologia nova, não. Isso é ciência de vida, né? Porque quando fala ciência de espírito, parece que eu estou falando de espírito sobrenatural no plano astral. Sobrenatural é eu viver cheio de amor pela minha própria vida neste corpo humano que é um corpo de morte. Aqui é um corpo de morte, o Edson Rosa vive num corpo de morte, que está envelhecendo, vai apodrecer, vai virar adubo para formiga. Eu vou plantar a grama pela raiz daqui a uns anos, não sei quanto. Mas enquanto isso não acontece, eu continuo imortal em mim mesmo, porque eu me amo. E quando eu desencarnar, por simplicidade e humildade de pelo menos de nutrir-me em existência vívida, de luz, lúcida e viva, de resplendor, de algo que se mantém, né, fruído, né, redivivo, com certeza no plano espiritual eu já não vou ser imortal, vou ser eterno. Porque esse é meu tino de grandeza interior em Deus, na vida, sem crendismo, sem religiosismo. A minha crença em Deus é amor, ponto. A minha crença espiritual é em amar incondicional a mim. Tem gente que me chama de egoísta quando eu falo isso, mas eu desconheço a pessoa que se ama sem impor mais nenhuma condição a si mesmo, que vai condicionar o respeito à vida alheia, o entendimento à vida alheia, o amor gratuito, em forma nem se for de respeito, dignidade à vida alheia. Então a gente volta de novo e fala da simplicidade e da humildade. Você que está sofrendo, tenha como confessionário o seu silêncio e tenha como diário do dia a dia a simplicidade que qualifica com a verdadeira importância, que é mais que importante e necessária, é essencial, por dentro dessa tua existência chamada paz, por dentro deste imortal que está dentro de você. Paz,
Sintam que eu estou falando, mesmo que metáfora, mas eu estou falando para os corações, eu não estou falando para as religiões, para as matemáticas, para as teologias e ideologias que vão calcular se eu estou certo ou errado. Para mim pouco me importa, posso estar até errado, mas é um errado que me faz sorrir pelos olhos e que não tira o suspiro de paz de ninguém, só se for algo totalmente distraído pela minha ignorância, mas não pela minha competência sã de desejar lucidamente o respeito e o bem ao outro. Então, quando a gente começa a ter esse desígnio, essa autoafirmação interior de tristeza e sofrimento, vamos conversar com silêncio, vamos ver com simplicidade e humildade, vamos botar os pingos nos is e nos jotas, não quero saber quem é certo e errado, eu só quero saber aonde eu saio deste erro de ainda nutrir-se e sofrer durante décadas e aonde e por onde eu me mantenho nesse sofrimento durante dias e dias, anos e décadas. Então pensem nisso. A simplicidade qualifica a paz dentro da gente. E a humildade lúcida, com silêncio, o amor incondicional por si só, deixa sóbrio este ser que mesmo aos encarnados, no caso eu, num corpo de morte, porque está envelhecendo, mas o meu espírito continua vivo. E o que é espírito por dentro do corpo? É o fantasma? Não. É como eu dignifico o meu sentir, como eu classifico, honro pelo caráter o que eu nutro e como eu ilumino, elucido aquilo que pela minha conduta e integridade eu sou, porque somente eu, no meu segredo do meu silêncio, que não mais me incomoda, que não mais me entristece, que não mais me adoece, por dentro, assim se faz. Pensem nisso e que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter um bom dia de muita paz na honra do Senhor, abençoando, que todos se sintam ungidos pelo ar que entra nos pulmões, né, pela brisa que corre, desenhando os vossos corpos, e que a esperança seja a sua conduta de atitude de amar próprio incondicional. Se alguém entendeu, que bom, se concordou, que bom, se não entendeu, está tudo certo, se não gostou também, não compreendeu, está tudo tranquilo e na paz. Viu? Que cada um receba, né, a corregedoria que merece na sua intimidade. Porque se busca com humildade e simplicidade. Mais para qualificar o que nutre, de que para quantificar na solidez do perco e ganho, do acerto ou erro do que pode se ter. Valeu? Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde e boa noite. E eu fico aqui na minha pracinha, até parece que a praça é minha, viu? Mas fico aqui, eu gosto de correr, tá fazendo a minha malhação. E agora eu fiz a minha outra malhação, que é botar esses miolos para pensar, viu? E o coração para sentir paz. Valeu, muito obrigado, até mais.